Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia em torno da palavra de Deus, e isso é bom para nós. Não saia daí, rapidinho, uma meditação. Olha o que diz a palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esta palavra define muitas coisas, o porquê na nossa vida espiritual somos considerados até mesmo iletrados, loucos. Tantas situações, tantos adjetivos nos são lançados como cristãos pelo fato de o mundo encharcado da sua ciência, encharcado da sua sabedoria humana, não compreende as coisas reveladas do Espírito de Deus. E isto é muito bom para quem discerne bem as coisas espirituais. Isto o quê? Entender de que o Evangelho parece loucura aos que perecem, mas para os que creem, ele é o poder transformador. Isso é interessante, viver e compreender esta realidade. Deus nos dá a mente de Cristo. O versículo subsequente, o versículo 16 diz, olha, mas nós temos a mente de Cristo. Esse versículo está dizendo quem conheceu a Deus e pudesse instruí-lo, mas uma realidade que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é entender a palavra revelada, é entender compreender e buscar entender a cada dia o ensinamento bíblico no seu contexto geral. A mente de Cristo tem a ver com aquilo que ele se revelou a nós, e nós só o conhecemos por causa da palavra. Porque se dependesse da história, se dependesse dos homens, seria a história aquela que o povo judeu fez. O mataram e os seus discípulos roubaram o seu corpo. Na verdade, ele não ressuscitou. Essa seria a mensagem, se dependesse da história e dos homens. Mas algo maravilhoso, que nós podemos entender a mente de Cristo no ensino da palavra. Aquilo que os seus discípulos viram e ouviram e testemunharam e testificando, escreveram. Aqui colocaram para nós o verdadeiro acontecimento. Jesus ressuscitou. Ele nos tem trazido a sua mente, ele tem nos trazido a sua revelação, ele tem nos trazido o seu conhecimento de tudo aquilo que planejou para que nós entendêssemos e vivêssemos pelo caminho que ele designou, o caminho da fé. Viver este evangelho é viver segundo o mundo a loucura, mas é melhor viver esta loucura do Evangelho, entendendo a revelação bíblica. Olha só, entendendo as coisas espiritual com discernimento. O homem natural não tem esse discernimento. E é por isso que guerras como hoje acontecem no Oriente Médio é uma realidade vista pelas pessoas com uma compreensão que não entende as promessas, não entende a revelação, ou se ouviram, não creem, e por não creem, acontece que vivem uma visão natural, humana, rasteira, passageira, e só para os problemas daqui, dos quais se acabam com cada um de nós quando descemos à sepultura. O nosso corpo se acaba, a nossa natureza terrena se acaba, porém, Jesus traz com discernimento espiritual e da sua mente, do seu conhecimento, do seu ensinamento. Ele traz para nós que o corpo ressuscitará, de que a espírito e a alma voltam a Deus e estão com Deus para a ressurreição que ele prometeu. Venci a morte por mim e venci por vocês. Jesus fez esta obra. Ele venceu a morte e venceu por nós, garantindo a ressurreição e a vida, garantindo aquilo que ele traz em todo o seu ensinamento, em toda a mente de Cristo, o projeto, o plano.
Então vejamos esse tempo de guerra, vejamos como um cumprimento e um discernimento espiritual de algo que precisa acontecer. E acontecer com um povo que rejeitou o seu Messias, rejeitou a Cristo, até que se cumpra o tempo da igreja, dos gentios, sobre essa terra, para que Deus trate novamente. Ele já está tratando com isso, mas trate especificamente e retome especificamente algo que Ele planejou para Israel, que é a glória e a beleza de Jerusalém. Essa glória real só acontecerá na sua plenitude de fato, quando Deus cumprir, quando Jesus cumprir tudo que tem prometido à sua igreja. Então vivamos isso, tenhamos a mente de Cristo e venhamos discernir as coisas espiritual, porque o homem natural não compreende estas coisas. E isso é uma realidade que vemos nas reportagens, nas falas, naqueles que fazem um comentário político, um comentário dentro de um contexto de reportagem e histórico natural, não compreendem. Outros fazem, mas compreendem. Por quê? Porque nasceram de novo e têm a mente de Cristo, mas a maioria não. Então, algo que nós precisamos ter como compreensão, até compreender que eles, não entendendo isso, não podem ter essa interpretação espiritual. É apenas natural histórica. Vivamos a revelação, vivamos a compreensão do reino do Espírito, aquilo que Deus tem para a sua igreja. E em vivendo assim, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, discernindo bem as coisas espirituais. Como está a sua vida? Será que alguns ataques e alguns sofrimentos que você tem tido na sua vida não tem sido interpretado como um ataque espiritual? Por vezes, alguns sofrimentos são ataques espirituais. E precisamos ter um discernimento e orar a Deus e clamar ao Senhor e buscar a sua palavra e buscar a revelação e o entendimento pleno para viver essa mente de Cristo e discernir bem. Quantas vezes você não é discernido porque está discernindo bem as coisas espirituais, mas isso já é bíblico. Olha só, os que discernem as coisas espirituais muitas vezes não é compreendido. De ninguém é discernido. E esse é o choque do nosso tempo, que nós precisamos viver esse discernimento e saber que não seremos discernidos, compreendidos em toda maneira. Por quê? Porque falta essa realidade ao homem natural compreender as coisas espirituais. Então, nos localizando e vivendo a vida espiritual, nós podemos compreender, discernir e ir em frente. Não desanime, vença suas batalhas e venha discernir o que é espiritual, o que é natural, o que é um ataque. Como é proveniente esse sofrimento que talvez você esteja passando? De que raiz, de que situação é? E em sabendo e discernindo, nós podemos orar, clamar e aplicar o nosso esforço no aspecto certo, na necessidade que temos. Que Deus abençoe o seu coração e você seja nesse dia plenamente recheado de Deus e da compreensão e revelação do céu, compreendendo todas as coisas com discernimento espiritual. Até o próximo momento. E eu te convido a estar conosco domingo, 9 horas da manhã, no culto da palavra, e às 18 horas e 30 minutos, celebrando e aprendendo também a palavra de Deus.